Ó, vou colocar na tela para que vocês vejam o que é um infesto. Criadoras, é muito importante que você pegue essa visão, que no momento onde a gente fala de confecção, produção própria, fabricação de roupas, existe uma forma industrial de produção e existe uma forma caseira e artesanal. Outro dia eu estava dando uma consultoria individual para uma aluna minha, e ela falou: a costureira está me cobrando R$ 20 para cortar e R$ 20 para costurar. Então, eu estou pagando R$ 40 para fazer uma calça. Aí eu falei: nossa, Thaís, mas R$ 20 para cortar? É, ela corta uma por uma na tesoura. Aí o cortador, que é o profissional, ele não corta uma por uma na tesoura. O corte industrial, como que ele acontece, criadores? Uma camada de tecido sobre a outra. O mapa de corte, o mini risco, ele vira o risco plotado, o risco inteiro. Alguém já viu um risco impresso? E aí ele vem em cima do infesto. Depois que esse risco chega no infesto, o que que acontece? A gente passa a máquina. Cadê a máquina de corte? Deixa eu achar aqui a minha máquina de corte. Aqui. As máquinas de corte. E aqui, no número 1, nós temos a bananinha ou tesoura elétrica, que ela é capaz de cortar um infesto fininho de até 6 ou 12 folhas, dependendo se o seu tecido é mais fino ou mais grosso. Aqui, gente, espera aí que eu vou precisar fazer uma correção. Está invertido essas imagens. Agora sim. Pedi para a minha estagiária conferir. Falei para vocês que eu não sou perfeita? Falei para a minha estagiária conferir meus slides, acho que ela esqueceu de conferir esse. Máquina 2, máquina de disco. Ela já é um pouquinho mais comprida, corta até 30 folhas de infesto. Máquina de faca é a maior e a que faz 1.000 peças, 2.000 peças, 3.000 peças. E a tesoura, que é muito utilizado tanto para a gente cortar peça piloto, para fazer trabalho artesanal, como para fazer upcycling. Então, no momento onde você for contratar o seu cortador, Marcela, mas por que você está me apresentando essas máquinas de corte? Você tem que saber se o seu cortador tem a máquina ideal para cortar a quantidade de tecido que você deseja cortar. E como que a gente monta essa grade, né? Essa visão de grade é muito importante para vocês, para que os cortadores não considerem vocês um cliente caroço. Então, na hora que você for fazer o seu pedido para o cortador, é muito importante que você peça de forma proporcional e múltipla a sua grade. Então, por exemplo, você já sabe que que M vende mais e que P vende mais e depois G e GG. Então, você precisa pedir as peças que vendem mais em maior quantidade. Então, você pode fazer uma grade que não seja, vamos dizer assim, igual, fluida, por exemplo, 10P, 10M, 10G? Posso, mas peça uma grade múltipla, 5P para 10M, para 15G, para 5GG. Por quê? Nesse momento que você monta uma grade múltipla, o seu cortador, na hora de fazer o estudo de encaixe, o mapa do corte e planejar o seu corte, o que ele faz? Ele risca 2 vezes o M, ele risca 3 vezes o G, uma vez o P, uma vez o G, e faz um infesto de 5 camadas. Põe o risco em cima e passa a máquina. Então, quando a gente tem uma grade múltipla e uma grade com um planejamento como esse que eu trouxe aqui para vocês, o cortador, ele vai te amar. Porque se você virar para ele e falar assim, eu quero 14P para 5M, para 20G, para 2GG.
ele vai mandar você pastar ou o cortador ou a private label. Por quê? Porque isso vai atrapalhar toda a logística da execução do estudo de encaixe, do infesto e do corte. Então, é uma coisa tão simples. Por exemplo, às vezes eu nem monto grade, porque eu saio comprando rolo de tecido e eu não faço muito cálculo, às vezes. E tem peças do tecido que são mais finas, tem peças que são mais grossas. Eu falo assim para o meu cortador, olha, a cada 10P e 10M, eu quero 5G. Então, ele já sabe que ele tem que riscar no meu risco 2 vezes o P, 2 vezes o M e 1 vez o G. Ficou claro para vocês que é uma coisa tão simples, mas tão simples da gente pedir, que muda todo o nosso game no relacionamento com o cortador ou com as PLs? Eu vou trazer para vocês agora as 10 perguntas-chave que precisa fazer na hora de contratar o cortador, tá? Até para que vocês identifiquem um bom cortador aí na região, aquelas que não vão contratar aqui em São Paulo, capital. E quero que fiquem espertas que algumas perguntas aqui eu trago até como pegadinha, assim, e depois que a gente falar sobre tecido, vocês vão entender. A primeira pergunta é entender se o risco dele é digital ou manual. Eu, Marcela, eu não costumo mais fazer nada que é manual, porque a gente não tem como fazer o controle à distância, e se der alguma coisa errada, não tem como rastrear onde estava o erro. Então, o que eu recomendo é fazer sempre corte com risco digital. Sendo digital, questionar o formato que você deve entregar o arquivo da modelagem, tá? Anota aí para mim, Jaque, depois as 10 perguntas-chave do cortador, na 2. Qual formato devo entregar o arquivo da modelagem? Sendo físico, né? Se o seu molde estiver físico, perguntar se o cortador digitaliza. Eu tenho vários cortadores na lista secreta que tem mesa de digitalização. Questionar se ele faz o corte infestado ou unitário, que é a mesma coisa, né? Do industrial ou do artesanal. Essa pergunta 5 é pegadinha, criadoras. Ó, para o corte, devo levar a peça piloto? Aqui a resposta é sempre sim. Porque para o cortador conferir o risco e conferir o corte, ele precisa estar com a peça piloto em mãos. Então, depois que você aprova a peça piloto, ela vai acompanhar o seu tecido. Lembra no mapa do MVP? Ela acompanha o tecido para o cortador, para as oficinas de costura, para acabamento, e depois você recebe a sua peça piloto de volta. Tem algumas marcas que até fazem 2 peças piloto para ficar com uma peça de foto e uma peça para acompanhar a produção. Pergunta 6 também é uma baita de uma pegadinha. Como você identifica o sentido do fio? Aqui é importante a gente alinhar essa comunicação com o fornecedor do tecido e o cortador. Porque existem alguns tecidos que esticam no sentido convencional e outros esticam no sentido contra do fio. Então, eu coloquei essa pergunta ali nas perguntas-chave para comprar tecido, para que a gente faça a comunicação. Pergunta 7. Como você organiza o corte depois de pronto? O que acontece? Eu já vi muitas facções, oficinas de costura, devolverem cortes para donas de marca, porque o corte chegou lá bagunçado. Eu não sei se alguém que está aqui já passou por isso. Nossa, o tempo que eu vou levar para organizar esse corte vai ser o tempo dobrado do que eu vou levar para costurar. Então, o cortador, vamos supor que ele está cortando junto, no mesmo risco, a calça e a camisa, porque é do mesmo tecido. Mas uma oficina vai fazer a calça, outra oficina vai fazer a camisa. Se ele não separa os modelos em sacos separados, corre risco de, na hora de você distribuir para as facções, ir coisas, partes da camisa para o fornecedor de calça e partes da calça para a facção da camisa. Então, eu recomendo que separe em sacolas, por modelo, amarrado por tamanho e sempre com o papel do mapa de corte em cima, dizendo se é PM ou G. Se não tiver o mapa do corte, ele pode amarrar e escrever se é PM ou G. Porque na hora que a oficina recebe aquilo tudo cortado, ela precisa receber organizado, porque senão ela não vai querer fazer o serviço de costura para você. Questionar para o cortador o prazo de entrega. E também se ele exige mínimo
para executar o corte. Questionar se ele cobra por peça ou por ato de corte. Eu tenho alguns cortadores na minha lista secreta que cobram R$ 5 por peça. Por exemplo, é o caso do Zeca. E eu tenho outros cortadores na minha lista secreta que cobram R$ 250 o ato do corte, independente de quantas peças você for cortar. Nesse caso específico, se eu fosse cortar 100 peças, 100 vezes R$ 5 daria R$ 500. Se eu fosse dividir R$ 250 por 100 peças, R$ 2,50. Então, você sempre vai ter que escolher o cortador de acordo com a quantidade de peças que você quer cortar. Você quer cortar baixa quantidade? Vai para o cortador que cobra R$ 5 por peça cortada. Agora, você vai cortar uma produção maior, você já vai para o cortador que cobra o ato do corte para você, porque assim você diminui o custo por peça cortada. Mas agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre sustentabilidade têxtil. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, né? Se vocês acessam essa informação, mas eu costumo dizer que uma mente, uma vez expandida, nunca mais volta ao tamanho original. E caso vocês não saibam, eu preciso contar para vocês que a indústria da moda é a segunda maior poluente do mundo. E se a nossa geração não fizer alguma coisa agora, o baratinho da Shein vai custar caro para o nosso planeta. Então, quando a gente olha só para eu quero o mais barato, né? Eu só quero quem faz barato, eu quero ter um produto só barato. Eu vou gravar um vídeo aí nos próximos dias perguntando quanto custa fabricar um planeta novo. Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas os vídeos que mais viralizam ali no meu Instagram é quanto custa fabricar uma blusa, uma calça, um biquíni. Uma de vocês pediu aqui no chat, faz uma simulação de biquíni. Já tem lá no meu Reels. E, cara, eu faço essas simulações para que vocês entendam o custo de fabricação, porque quando você vê quanto custa fabricar e tem gente vendendo por um preço igual, parecido ou abaixo com aquele, alguma outra pessoa está pagando muito caro por isso. Então, a gente precisa olhar também para o lado sustentável. Assim como a indústria da moda é a segunda que maior movimenta a economia, né, do Brasil e do mundo, ela também é a segunda maior poluente. Vou tomar uma água. Aline, eu adorei seu comentário. Queria saber se mais alguém está gostando do conteúdo, porque, de fato, é um desafio para mim trazer toda a parte técnica, executória, juntando as minhas bandeiras de sustentabilidade e humanização, porque eu não estou aqui para ficar vendendo curso, eu não estou aqui para ficar vendendo mentoria, eu estou aqui para passar uma visão para empresárias que querem ter autorresponsabilidade e vender os seus produtos e serem muito bem pagas por isso. Então, eu não estou aqui só para falar da parte técnica, eu sei que vocês estão com muita sede de coisas técnicas, só que eu preciso explicar para vocês por que eu não aprovo um mapa de corte com menos de 80% de aproveitamento. Porque se eu investir R$ 5.000 em tecido e eu aprovei o meu mapa de corte com 75% de aproveitamento, 25% daquele tecido está indo para o lixo, para o aterro sanitário, e eu estou tomando prejuízo no meu bolso. Então, a gente precisa olhar para tudo que tem envolvido na indústria da moda, porque se Deus plantou no seu coração o desejo de empreender no ramo da moda, eu tenho certeza absoluta que existe um propósito, existe um chamado, existe algo maior para você. E quando eu chamo mais empresárias do ramo para falar sobre o tema, é porque poucas pessoas estão falando sobre isso na internet. E essa é uma das coisas que eu quero pedir a ajuda de vocês para me ajudar a aumentar o nível de consciência das pessoas no mundo usando a sua rede social.
Se você chegou até mim pelo seu Instagram, você vai usar o seu Instagram também para gravar isso aqui, para tirar uma foto dessa tela, para falar depois sobre isso que você aprendeu nesse curso, mas você precisa abrir a sua boca. Se você tem filhos, se você pretende deixar um legado nesse mundo, se a nossa geração não fizer alguma coisa nesse momento, a indústria têxtil vai afundar o nosso planeta. E não é só por conta de lixo têxtil, retalho têxtil, é também por falta de qualidade na costura. Essa daqui é a realidade das ruas do Brás e do Bom Retiro. E eu não queria chocar vocês, né? De manhã eu até pedi desculpa para vocês por falar sobre quando eu vou lá na Feira da Madrugada, eu sinto um cheiro podre. Quando eu olho uma imagem como essa, quando eu vou no Brás, no Bom Retiro, essa é a realidade das ruas aqui de São Paulo, do centro de São Paulo. E quando eu vejo isso, eu falo, meu Deus, isso daqui poderia ter virado um scrunch de cabelo, poderia ter virado trancinhas para fazer alça de biquíni, poderia ter sido doado para mulheres que fazem fuxico. Não, as pessoas preferem colocar no lixo. Aqui, esse é o deserto do Atacama. É o maior aterro sanitário do mundo, que tem mais de 5 metros de parede de roupas. Isso daqui é o fast fashion. Isso daqui é o baratinho. É o baratinho que sai caro, que alguém paga caro por isso. E daqui a pouco não tem dinheiro no mundo que compre outro planeta. Então, eu preciso de mais mulheres me ajudando nesse movimento para que a gente leve mais conhecimento para o mundo. Porque uma mente, uma vez expandida, nunca mais volta ao tamanho original. Sabe o que eu faço com os meus resíduos têxteis? Eu faço brinde para as minhas alunas. Eu peguei um estudo de encaixe de um biquíni meu aqui, que eu produzi, que estava dando muito baixo aproveitamento nele, muito. E eu falei, meu Deus, é um biquíni que a piloto todo mundo gostou. Como é que eu vou fazer para produzir esse biquíni? Um tecido caro, que chama Mônaco. Ele é aquele tecido texturizado. Eu falei, gente, 69% de aproveitamento. Eu não vou poder inviabilizar de fazer o negócio. O que eu fiz? No estudo de encaixe, eu coloquei scrunchies de cabelo. Tá aqui, ó, o estudo de encaixe para vocês verem. Deixa eu deixar grande na minha tela. Então, a gente pega cada buraco que tá dando e a gente faz o elastiquinho de cabelo que vai de brinde para o meu cliente. E no dia que eu gravei isso nos meus stories e mostrei para o meu cliente e falei para o meu cliente, olha, cliente, sabe o brinde que você ganha? Poderia estar indo para o aterro sanitário e poluir o mundo? O meu cliente, ele se conecta comigo, porque ele fala, a pessoa não está preocupada só em ganhar dinheiro, né? A pessoa está preocupada também com o planeta, com causas que não tem dinheiro no mundo que pague. Então, eu quero começar a exercitar o olhar de vocês para no momento que vocês forem fazer o estudo de encaixe, que vocês tenham a mesma sabedoria do que eu, para dar aproveitamento nesse tecido. Eu tenho alunas criadoras que elas encaixam saquinho, e aí esse saquinho vira brinde também. Tecido plano, as alunas costumam muito fazer saquinho. E aí, esses saquinhos, eu tenho algumas alunas, né, que falam, olha, a sua peça de roupa vai dentro desse saquinho, e como ela é uma peça delicada, quando você for lavar na máquina de lavar, põe no modo delicado e põe para lavar dentro desse saquinho. Porque o tecido que vai deteriorar na lavagem, né, que vai dar atrito com a máquina de costura, vai ser o tecido que está fora, que é o saco, preservando a sua peça que está dentro, trazendo mais vitalidade, né, mais vida, mais tempo dessa peça dentro do seu guarda-roupa. Então, a gente também precisa pensar em coisas que vão agregar valor no nosso produto e narrativas que a gente vai educar o nosso cliente como fazer o bom uso das nossas peças, como lavar as peças de forma adequada. Então, é muito importante a gente aproveitar tudo. Ah, eu tentei encaixar de tudo, Marcela, não tenho o que encaixar aqui. Você vai lá dentro do Facebook, tem grupos para doação de tecidos. Eu tenho uma seguidora minha também do Rio de Janeiro, que ela trabalha numa cooperativa. Vou ver se eu passo o Instagram da Flávia para vocês. A Flávia direto me liga pedindo retalho de tecido. Flávia, eu junto aqui todos os retalhos de tecido, a cada 6 meses ela manda vir
transportadora buscar para levar para a cooperativa. E aí sai necessaire, sai bolsinhas, sai pochetes. As mulheres da cooperativa lá no Rio de Janeiro dão aproveitamento nesses tecidos. Então, por mais que eu sei, porque na prática, às vezes me toma muito tempo, ter que analisar 2, 3 mini riscos num dia e ter que inventar coisa para encaixar naquele tecido para dar aproveitamento. Eu só mando cortar e falo, cortador, você só não me põe no lixo. Você guarda, porque aí eu vou doar para as mulheres que vão fazer artesanato com isso. Então, é só você pedir, né, para a pessoa que você entregou o seu tecido, para que ela preserve o resíduo têxtil. Eu também sei que existem empresas que já estão desfibrando o tecido, né, quando a quantidade é muito grande na indústria, e refazendo pedaços de tecido depois de desfibrar, perdão. Mas isso é um movimento do mercado sustentável e tecnológico que está chegando recente, tá, para todos nós. Então, tudo que eu fico sabendo, assim, de novidade, de tecnologia, eu estou sempre postando lá no Instagram para vocês, compartilhando essa informação sempre com vocês.